é interessante a gente perceber a vitalidade da cultura brasileira, que existe aí uma retroalimentação da cultura da mídia para a cultura popular e da cultura popular para a mídia, né? Que a gente pega movimentos como por exemplo o funk, que é um movimento que vem do Rio de Janeiro e é muito mal visto por uma camada da sociedade, mas é um movimento de uma vitalidade absurda, né? A batida do funk, a rítmica dele é uma ukulele, uma dança folclórica brasileira, né? E ele está narrando uma realidade que é dura, né? Que talvez a gente não goste de ouvir as letras, né? Mas é uma realidade que está presente, né? É o caso do rap também, né? Então é interessante que, no fim das contas, os estratos mais baixos da população são eles que estão empunhando a bandeira agora dessa voz dissonante a essa ordem cruel, né, que tá imposta no mundo aí, né, onde cada vez tem mais gente pobre e menos gente com mais dinheiro, né? Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com um compositor, violeiro, um dos grandes estudiosos brasileiros aí da cultura popular, Ivan Vilela. Obrigado, Ivan. Augusto, salve, salve, moçada toda que segue a Carta Capital, muito feliz. Ivan Vilela aí tem mais de uma dezena de discos, né? Solo, grupo, né? São um dos grandes discos dele chama-se Paisagem. Esse disco aí é uma referência, né, de música de viola para quem quer ouvir o melhor aí desse segmento no Brasil. Ivan também, em anos recentes, estava em Portugal, né, participou de um projeto de pesquisa na Universidade de Aveiro e lá ele estudou instrumentos, né, de cordas portugueses, né, que vieram para o Brasil, né, como a viola, como eu já citei, o bandolim é um deles, o cavaquinho também. O Ivan Vilela tem um livro, né, de história da viola, que é importantíssimo, hein? Foi publicado em 2013, né, Ivan? O que você atualizaria nesse livro, Ivan? Tem algum ponto aqui que você observou nos últimos 10 anos aí que a viola? Você falou de gente nova fazendo. Como é que você está mais espalhado no Brasil, a viola? Como é que está? O Tavinho Moura disse num show em Campinas ano passado que a viola talvez fosse uma das fronteiras mais avançadas do Brasil em termos de inovação do que vinha acontecendo. Eu acho que há outras, né? Que é difícil a gente pensar em música popular brasileira, mas é mais fácil pensar em músicas populares brasileiras, que a gente vive num país multicultural, né? Mas a viola realmente ela tem alçado voos, né? Tem a revelia das grandes raízes que ela sempre teve, ela tem tido asas muito longas agora. A gente tem um movimento fortíssimo, que foi uma das razões que eu vim de Portugal para pesquisar no Brasil durante o período que eu estava fazendo essa pesquisa lá, sobre trânsitos e relações sociais dos instrumentos de origem portuguesa pelo Atlântico lusófono, que é o movimento das mulheres violeiras, né? Elas estão tomando conta do espaço, é uma outra expressão de musicalidade, né, de altíssimo nível, uma originalidade, enfim, tem muitas Helenas Meirelles espalhadas hoje aí pelo país, né, de norte a sul, né, inclusive esse mês de agosto no Sesc Pinheiros está tendo um mês inteiro de viola e muitas dessas violeiras estão vindo tocar, né, de diversas vertentes, né, e isso tem sido muito rico, né? Nesse período também, o sertanejo aí andou em paralelo, né, dominando o mercado aí. Tem algum conflito? O que você acha? Andou sozinho? A música caipira, como sempre andou, né? E conseguiu crescer? Conta aí. Esse sertanejo universitário, né, essa música pop, né, voltada mais ao mercado, ela já vinha andando, né? Ela nunca parou de andar. Ela veio antes com o nome de romântico, né, de sertanejo romântico, já dos anos 80, né? Que é quando a gente tem uma grande virada no mercado fonográfico brasileiro, que é a própria instauração de uma mentalidade neoliberal, né? Você vê que as gravadoras todas perderam, elas mantinham um grande elenco de artistas, né? Você pega a Odeon, né, a EMI,
mesmo a Ariola, as grandes gravadoras tinham grandes artistas e muitos, né? E vários foram sumariamente demitidos, né? Como foi o caso do Gonzaguinha, do Ivan Lins, né? Que perderam gravadora. Essa MPB, que a gente conhece, essa MPB mais clássica aí, ela nunca foi uma campeã de vendagens, né? Ela foi de alguma forma mantida por outros segmentos do mercado, como a própria chamada música brega, né, que manteve esse segmento, né? E era importante para as gravadoras e para a cultura brasileira ter esse segmento mantido, meio que apadrinhado por outros segmentos que vendiam mais, né? Houve então uma mudança muito drástica no mercado, com a regularização da instituição do jabaculê, que quer dizer oferenda em tupi, né, que é essa grana que se paga para as rádios e televisões para se tocar as músicas. O espaço de radiodifusão, de teledifusão, ele ficou fechado somente para quem podia pagar. E isso passa a constar nas planilhas de gravadora a partir dos anos 80, né? E a gente tem uma entrada desse chamado BR Rock, né, do rock nacional, que de alguma forma, quer a gente goste, quer não, mas foi um rock do jabá. Quando eles pararam de pagar jabá, de alguma forma desapareceram, né? E então teve um certo colapso no mercado. E nos anos 80 também o sertanejo romântico, capitaneados por uma dupla que no caso era uma dupla de música caipira, que era Estãozinho e Chororó, né? Ou música sertaneja autêntica, enfim, o nome que quiser dar, eles entram numa virada mais de um movimento que vinha dos Estados Unidos de música romântica, que vai atingir o sertanejo brasileiro e o pagode também, né? O samba vai virar um samba mais romântico, tudo, né? Que é o pagode, né? E esse sertanejo romântico ele vai perder espaço num dado momento, a partir da metade dos anos 90, para o sertanejo universitário, que vem com um discurso totalmente oposto, né? Já não é mais aquela coisa de eu ter uma dor de corno, de ter perdido a amada, tudo. Agora sou eu que dou fora. Você vê que os caras são fodões, né? São poderosos e um machismo exacerbado, né? Enfim, é bom a gente perceber que o neoliberalismo ele é nefasto em qualquer área que ele chegue, né? E estourou ano passado a história da Anitta, que a produtora dela foi pagar jabá numa rádio para tocar e o pessoal falou, não, essa rádio é de um cara é um fazendeiro, porque a gente falar agronegócio também é que nem falar o mercado financeiro, na verdade tem CPFs ali, entende? Mercado financeiro não é um agronegócio, essa rádio é de uns fazendeiros que eles só querem que toque sertanejo, então eles não aceitam. Então está havendo um fechamento nesse nível, sabe, assim, da vazão, né, da produção cultural do país, né? Mas a música continua resistindo, né? Por que esse interesse ainda dessa por viola, né? Mulheres? O que você acha que o pessoal ainda se prende, né? Ainda a essa tradição, apesar do sufocamento, né? Cultural, monocultural que a gente sofre, né? A viola é um instrumento do final da Idade Média. E certamente a gente poderia ouvir a viola hoje num set, numa formação de música antiga, junto com a laúde, com a viola da gamba, entende? Talvez com o cravo da Renascença, uma coisa assim. E, no entanto, não é isso que acontece. A viola está espalhada por todos os lugares, eletrificada, sendo tocada igual guitarra, em todos os segmentos musicais, para todos os cantos. A grande diferença da viola dos outros instrumentos da época dela é que ela foi um instrumento que basicamente andou, tanto em Portugal como no Brasil, nos estratos mais pobres da população. Eu fui buscar isso na história da viola, nos relatos desde 1447, claro que relatos escritos, aristocracia, né? Falando da viola, o clero também, sempre se referindo à viola como um instrumento dos estratos mais baixos. O próprio Gil Vicente, dramaturgo, fala da viola como instrumento de soldados. E chegando no Brasil, eu fui procurar as gravuras de viajantes do século, sobretudo do século XIX, início do XIX, final do XVIII. Sempre que tem um branco tocando, você pode ver o Rugendas, o Debré. Se tem um branco tocando, está tocando um instrumento redondo, que é uma bandurra, uma bandola. Se tem um negro, um pobre tocando, está tocando uma viola. Aí fui atrás de hemerotecas também, de jornais do século XIX. Escravizado, não era escravizado, era escravo mesmo, escravo fugido. Fulano é alto, tem o cabelo assim, tal, tal, canta bem, dança bem e toca viola. São vários relatos, né, de negros músicos, né?
Busquei na literatura também, sempre se refere à viola como um instrumento. O Joaquim Manuel de Macedo tem alguns contos até, a própria a Moreninha, as Mulheres de Mantilha, que vem citando acontecimentos onde a viola está sempre relegada a um extrato mais baixo da população. E se você buscar também nos sufixos das palavras, né, o ero e o ista, se você pensar, todos os instrumentistas de uma orquestra são istas. É o oboísta, o violinista. E é claro que há exceções para os dois lados, né? Mas o que me parece é que o ero está sempre ligado ao aprendizado pelo saber da experiência e o ista pelo saber da escrita. Então, você tem os pianistas de música popular no início do século XX, como o Ernesto Nazaré, a Carolina Cardoso Menezes, eram chamados de pianeiros, né? Então você tem um violeiro, o rabequeiro, né, o carroceiro, o açougueiro, o pedreiro, tem um banqueiro, né, que é o cara que não estuda para ser dono de banco também, né? E então tudo indica que a viola andou mesmo pelos estratos mais baixos. E eu acho que é a principal razão pela qual ela se mantém viva até hoje, né? Porque ela foi se realimentando de si própria e da cultura na qual ela vivia, né? Ivan, e esses estudos lá em Portugal, né, dos cordofones, né, portugueses que vieram para o Brasil, e você disse para mim que vai transformar isso em livro, já transformou, está para publicar. Conta um pouco aí o que é esse trabalho. 6 ensaios, né? E esse do qual eu falei chama Viola, uma história sonora do povo. Mas ele tem outros interessantes que trabalham mais no âmbito da cultura popular, ligado à metodologia de ensino, né? A gente tem talvez a música popular mais diversa do mundo em termos de diversidade, de uma potência muito grande, né? E a gente não tem escolas que ensinam essa música no Brasil, né? São raríssimas as escolas. A gente tem escolas que ensinam música europeia, música clássica, né? Que não dialogam, assim, o diálogo é quase nulo com a cultura que a cerca, né? E tem escolas de jazz, né? Nem na Europa, nem nos Estados Unidos existe a diversidade rítmica que tem no Brasil. Então, quando você traz um método de fora, você já exclui uma das coisas que talvez seja uma das maiores potências que a gente tem, né? A questão também do autodidata, né? A gente sempre pensa no autodidata como um iluminado por Deus. Quer dizer, a gente está tirando toda a capacidade que a cultura daquela pessoa tem de gerar gênios. Né? Que na realidade o autodidata é um cara que está cercado por um arcabouço imenso de cultura que foi sobreposta historicamente pelas gerações anteriores que deixaram para ele, e ele sabe pensar o que ele quer. No fundo, é tentar mostrar que existe muito mais potência nessa cultura popular do que o que a gente aprende que existe sobre ela. A música popular, ao meu ver, ela existe desde que existe gente oprimida no Brasil, porque as pessoas iletradas sempre tiveram, em diversos povos do mundo, tiveram a música como um elemento de comunicação. Porque se eu te conto uma história, daqui 5 minutos você conta a minha história do seu jeito. Agora, se eu te ensino uma história que é rimada, metrificada e tem melodia, você vai reproduzir aquilo com a mesma fidelidade. Escrito desde Gregório de Matos, né? Ela é um contraponto à força dominante o tempo inteiro. Ela está criticando aquilo, ela está zombando, ela está caçoando, ela está narrando o seu cotidiano. O que você saberia das insurgentes comunidades, outrora favelas no Rio de Janeiro, se não fosse pela voz dos sambistas, né? Do nível de relação de solidariedade ali, quando o Wilson Batista fala lá vem a nega Luzia debaixo da cavalaria, vai correr lista lá na vizinhança para pagar mais uma fiança, né? Ela foi presa. Ou quando o Geraldo Pereira fala no Cabritada Mal Sucedida, que o Bento fez anos, né? E para comemorar me convidou, disse que ia fazer um cabrito, e onde tem cabrito eu tô. E no meio dos comes e bebes chegou a polícia e o dono do cabrito, vai todo mundo preso. Vai lá o patrão da Sebastiana, dá uma carteirada e manda soltar todo mundo. Quer dizer, não mudou nada a nossa realidade social. Isso tudo é narrado em música. O que a gente saberia dos migrantes caipiras, dos migrantes do Nordeste, né?
se não fosse a voz de um João do Vale, de um Luiz Gonzaga, de um Jackson do Pandeiro e tantos outros contando essas histórias, né? Então a música popular ela é uma instituição que muito potente, né? E ela não está sujeita à rádio, ela não está sujeita a domínio do poder, nada, porque ela é uma manifestação livre do povo, né? E o povo não é decolonial, o povo é perspectivista, ele narra a partir da sua própria perspectiva, né? Ivan, a gente está indo para o final da nossa conversa. Queria que você comentasse aí também da parte de música, né, de gravação, né? Você vai lançar mais um CD. Queria que você falasse desse trabalho e contasse aí para o espectador o que tem esse trabalho. É um disco que está pronto há 10 anos e eu não arrumava brecha de tempo para fazer. Então eu convidei uma ex-aluna, uma jovem, né, de 24 anos, muito talentosa, a Luísa Carvalho, para fazer os arranjos do disco. Então eu tenho passado informações e ela está fazendo os arranjos. É um disco para uma formação de viola, né? Viola de 10 cordas, viola de arco, um pouco diferente agora, guitarra, baixo e bateria, né? Eu espero lançar esse disco esse ano ainda, né? A gente grava agora nesse segundo semestre e, e já estou com outro sendo feito aqui já há algum tempo, né? Porque meu processo de criação ele é sempre muito lento, né? As músicas demoram anos para ficar prontas, né? Então já tem um monte sendo cozidas aí para desdobrar um outro disco que é todo inspirado em temática ligada à cultura popular, né?